Hoje a gente vai falar sobre intenção. Só que assim, intenção, ação e consciência. Porque toda vez que eu vou explicar de intenção, eu acho que quem me conhece há mais tempo sabe. Eu lembro da minha avó falando assim: de boa intenção, o inferno tá cheio, sabe? E assim, nossa, como é real. Ou seja, não basta ter só boa intenção, ajuda, né? Sai do zerinho. Então, não basta fazer só afirmação, ou uma oração, ou uma meditação, ou um mantra, né? A boa intenção é aquela que faz a gente andar, né? Para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento, com consciência. E assim também, né? De acordo com os nossos valores e essência. Por que de acordo com os nossos valores e essência? Porque senão, se não tiver alinhado, é só um desejo, entendeu? Não é uma intenção, é só um wishful thinking, eu falo que é um desejo, é um pensamento desejoso, sabe? Então a intenção vai além desse desejo, de um desejo momentâneo, egóico, etc. E também vai além desse pensamento positivo. É uma força, a intenção é uma força que até impulsiona a nossa ação, começa a direcionar as nossas decisões. Então, quando é um desejo, é momentâneo, é passageiro. Ele pode até durar muito tempo. Meu desejo é ter uma casa, entendeu? Ter um teto, ter uma casa própria. Mas ela está pautada numa intenção de ter mais segurança. Essa é a intenção. O desejo da casa é um meio, sabe? Então, pode ser passageiro, pode ser longo, mas ainda assim tem diferença entre esse desejo e a intenção. A intenção tem mais um compromisso consciente. Ela pode ter algumas coisas ocultas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ela tem um alcance, um objetivo, de ou suprir alguma coisa, e daí é uma intenção que tem um histórico, né? Ou de tornar mais você mesmo, mais autêntica, inclusive. Então, nesse tornar você mais autêntica, aí não necessariamente precisa ser, e não necessariamente, quase nunca é, oi, Andréia, de acordo com o histórico. O histórico, ou alguma coisa, alguma necessidade que a gente viu no passado, ou construiu, e daí a gente tem uma intenção de melhoria. Então, diferenciar a intenção, por exemplo, da meditação ou da oração, completamente assim, elas se complementam, mas elas são diferentes. Então, são práticas. A intenção, ela é além da prática, mas a prática pode apoiar a intenção. Então, uma meditação, uma respiração, um mantra, uma oração ou prece, pode apoiar a sua intenção e não o inverso. A intenção, ela continua sendo o que nos move, né? Então, apesar das práticas podem apoiar a intenção, ela própria, a intenção, não apoia nada, ela requer ação, sabe? Eu lembrei esses dias do budismo, na prática do budismo tem, como é que chama mesmo? Ensina pensamento correto, ação correta, esforço correto, sabe? Então, assim é com a intenção. A intenção não é só no lugar das ideias, no lugar, né, de um lugar muito sutil. Ela necessita de ação, ela impulsiona para a ação. E não só para a ação, quanto para a manutenção disso, a consistência. Então, quando o budismo fala de esforço correto, não é nem mais nem menos, é só aquele tanto para manter
essa intenção vibrando, né? Então, a intenção correta, ela nutre o nosso caminho até um resultado, né? Então, a gente tem intenção com consciência, né? Que é o que a gente almeja. Intenção consciente, ela passa esse negócio do pensamento positivo, ou visualização criativa, ou quadro de intenções, de desejos, não é. Ela coloca passo mais concreto, mais deliberado. A intenção, ela margeia o seu caminho, sabe? Para você não se perder. Então, quando a gente intenciona algo, a gente canaliza a nossa energia com algum esforço consciente para transformar aquilo que a gente intenciona mais nossa realidade. Então, quando a gente está falando de intenção clara, não necessariamente é uma visualização em detalhes, né? As pessoas agora, elas confundem muito, né? Porque fala de vamos fazer uma intenção clara e pega e desenha aquela casa dos sonhos com todos os detalhes, ou então escreve o seu par perfeito com todos os, sabe, na lista. Então, não é isso. Ela está muito mais ligada com como você quer se sentir, e daí ao finalmente, do que essa lista. Então, quando a gente intenciona algo, a gente canaliza a nossa energia, coloca em laser o nosso foco, né, com um esforço consciente mesmo, né? Então, quando a gente busca, por exemplo, eu quero melhorar, a minha intenção é melhorar a saúde. Então, ela vai canalizar essa força, a intenção bem consciente, para adotar hábitos mais saudáveis, né? Praticar exercício, ou se mexer dessa cadeira, sabe? Não é? Então, a intenção, ela vai direcionar o caminho. Então, que me incomodou um pouco, quando eu estava vendo as pessoas falando de intenção como se fosse quadro de visualização, sabe? E praticar, por exemplo, gratidão diária é colocar intenção de manifestar coisas melhores para a sua vida, entende? Aí, a prática da gratidão é a ferramenta que a intenção usa para direcionar o seu caminho. Então, com reflexão. Quer ver, por exemplo, relacionamento. Então, vamos lá. Intencionar relacionamentos mais sadios não necessariamente é focado no parceiro. É dedicar tempo para a sua qualidade dos relacionamentos. E não o como você quer encontrar uma pessoa XPTO. Entendeu? É diferente. Carreira, por exemplo, também. A intenção de ser mais expansivo na carreira, ou expandir mais, ter mais alcance na sua carreira, então, talvez direcione para uma nova habilidade, ou melhorar alguma comunicação, ou o ambiente de trabalho. Entende que tem a intenção e tem os caminhos, né? Então, mas não necessariamente o tempo todo a gente está consciente, né? Está em alinhamento com o que a gente deseja. Então, a gente intenciona algumas situações por fuga, né? Talvez por medo, ou talvez por crença, ou desejo, como a gente falou. E daí a gente acaba nutrindo umas intenções que, na verdade, aquelas intenções ocultas. Então, a gente tem uma intenção oculta quando a gente questiona a intenção, mas vamos voltar na intenção mito. A gente tem assim que, no fundo, todo mundo tem boa intenção. Sim, porque a gente não escolhe para errar, né? Mas aquela que quando a gente está escolhendo, a gente está escolhendo dentro da nossa capacidade, dentro do nosso contexto, dentro do nosso histórico, etc. A gente não está escolhendo para errar, a gente está escolhendo para acertar. A intenção de acertar é
constante. Mas falar assim, ai, no fundo sempre tem boa intenção. De vez em quando, no fundo, a intenção é só se proteger. É só evitar uma dor. Entende? Não é porque a gente tem uma boa intenção, e a gente tem uma boa intenção, né? A gente não escolhe para errar, que magicamente o resultado das ações e das atitudes, etc., vão se transformar. Não, né? Ajuda, mas saber é preciso que a intenção comece a ficar mais consciente, mais alinhada com valores, e que também se traduzem em ações, atitudes mais concretas, inconsistências, sabe? Passinho, passinho, passinho. Então, esse mito, né, do que as boas intenções automaticamente vai trazer bom resultado. Ixi, aí eu volto para minha avó, né? Ah, de, de boa intenção o inferno está cheio. Então, não é bem assim. A gente tem as coisas nossas ocultas, as nossas fugas, ações sem. A intenção oculta tem ação sem consciência. Então, né? É super importante a gente desenvolver esse feeling, não é feeling, é a tal da percepção de que tem uma coisa atrás. E isso me traz uma coisa que eu estava falando com. Estava escutando o Gabriel e a Ju esse final de semana, muito engraçado, mas foi uma coisa que eu tinha até guardado. O tanto que a gente. E eu falo isso para vocês direto, né? O tanto que a gente vê de luz, da luz, eu não sabia em números, mas agora eu sei. E luz visível do tanto que existe, a luz visível que a gente enxerga é 0,0035. Gente, é tipo nada. Sabe quando eu falo assim, a luz que a gente vê é isso diz daqui? Imagina, eu estava completamente enganada. A luz que a gente visa aqui é diz daqui do tamanho do prédio. Entendeu? É 0,0035. É ridículo. Então, o que a gente percebe também, e isso é completamente coerente com o nosso consciente, inconsciente, etc., o que a gente percebe de intenção é aquele tal do 5%, entendeu? A gente não sabe. Então, a gente é guiada pelas intenções ocultas, pelo nosso subconsciente, pelo nosso inconsciente. A maior parte das vezes, a gente está fazendo ação sem consciência. Saber disso nos dá um adianto, né? Fingir que a gente não sabe é que atrasa a nossa vida. Então, as intenções, por exemplo, as ocultas, a gente tem motivação que guia nosso comportamento, né? Que a gente não está ciente, né? Seja crença padrão, então vão tirar, vão liberar a crença padrão. Gente, 95%, sabe? Tome tento. 95%. Então, por mais que você veja, você vai aumentar, e isso daí eu fiquei horrorizada quando falaram para mim a orientação Arcturus, né? Que a gente na vida aumenta 2%, fazendo bastante esforço. É tipo, mas faz diferença para a gente. Então, essas ocultas, elas são formadas por experiência passada, crença, medo, desejo, tudo isso a gente não reconhece conscientemente, né? Muitas das coisas a gente não tem nem informação, tem a informação no campo, imagina que eu sei, entendeu? Então, por exemplo, quando alguém cresce num ambiente sobre segurança financeira, onde segurança financeira era uma preocupação constante. Então, pode ter uma intenção de querer acumular para suprir, de querer acumular para ser mais, se sentir mais seguro ou segura, ou o oposto, ser extremamente cauteloso e não se arriscar para não soltar aquilo que tem.
Então, a intenção oculta aí pode levar a pessoa a arriscar demais ou a segurar demais, excessivamente econômica ou, e assim, evitar riscos ou evitar benefícios. Né? Então, a mesma coisa pode ser vista de diversas formas, dependendo da pessoa, porque a gente é único e o nosso modo de olhar é único também. Então, ninguém viveu a sua história. Então, você vai viver e sentir a sua história da sua forma. Então, eu lembro de uma cliente querida que fala assim: oh, meu Deus, mas por que aparece só esse tipo de relação? Por que será que isso só aparece comigo? Não é só com você, amor. Vou contar, não é só com você, é com a gente. E por que que acontece? Porque você está pronta para fazer o seu pequeno passo, sabe? Então, a intenção, a sua intenção de ter um relacionamento, mudar um ambiente de trabalho, ter uma melhor comunicação na família, essas intenções mexem com a gente, porque é aí que tem as coisas todas escondidinhas nos 95%. Aí que a gente pode desvelar e começar a ver, sabe, o 0, alguma coisa, para melhorar aquilo que está no nosso alcance no momento agora. Então, trazer intenções à consciência permite para nós nutrir ações, né, que vai ser mais intencional, mais alinhada com a sua verdade, mais alinhada com os seus valores. Né? Isso faz a nossa progressão, né, nosso crescimento pessoal ser autêntico, né? Fortalece a nossa capacidade também de manifestar. Cada vez que a gente está atuando dentro da abrangência da nossa consciência, cada vez mais a gente vai manifestar. Então, esses mecanismos que direcionam nossas reações, pensamentos, sentimentos, a priori, principalmente, estão vinculados a nos afastar da dor. Primeira coisa, né? Então, seja ela real ou experiências que eu não lembro mais. Real no aqui e agora, ou de informações de antigamente. Esses mecanismos, eles estão aí para fazer isso, porque a gente tem que sobreviver, né? Então, a evitação da dor é um caminho normal, mas não é evitando que a gente transforma, né? Então, saindo, o evitando e sobrevivência, etc., a gente está falando do cérebro aqui atrás, o de sobrevivência, o reptiliano. Então, é sair desse lugar para vir para cá, para o neocórtex, né? Pra começar a decidir e escolher coisas que estão fora desse parâmetro de sobrevivência, porque o parâmetro de sobrevivência está sempre relacionado a algum medo, né? A controle. Sobreviver é isso, evitar qualquer risco. Então, quando a gente está intencionando, a gente está colocando nossa energia. Então, se você sair daqui para começar a escolher, percepção, escolha, mudança, né? A questão é que a gente vai começar a ter mais luz ter mais capacidade de luz e mais consciência, alinhando com a nossa verdade, nossa essência, a gente consegue enxergar a partir desse lugar um pouquinho mais. Então, a consciência das nossas intenções e onde a gente coloca a nossa energia é super importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa capacidade de aumento de consciente, de luz, né, que a gente fala. Então, o que traz de benefício? Ah, porque dá um trabalho, né, tem que ter benefício, né, porque dá um trabalho. Então, clareza pessoal, redução de conflito, otimizar
o impacto das nossas ações, porque começa a correr muito rápido as coisas, promover crescimento óbvio, né? Isso daí eu estava falando até agora. Emocional, maturidade emocional, crescimento espiritual, isso tudo faz parte dos benefícios. Então, quando a gente fala de clareza pessoal, é entender o que a gente deseja, por que que a gente deseja, por que que a gente está saindo, seguindo aquele caminho ou saindo daquele caminho, e ajuda a gente a começar a tomar decisão fora da sobrevivência, dentro de maior consciência, né? Ó, o outro benefício que é o reduzir o conflito, começa com o reduzir conflito interno, né? Você não está mais agindo como reação, então você torna essas intenções de uma forma de aprendizado, né? Quando você percebe a resistência, tem até um post-it ali para resistência pode ser o seu próximo passo, né? Geralmente é. Então, aquilo que, né? Aquele, nossa, meu Deus, então, é esse, né? Respira e vai. No passinho de formiguinha, né? Um passo muito grande, a gente sofre e dá para trás. Então, passinho de formiguinha. A outra que é maximizar os impactos das nossas ações, quando a gente está alinhada, né? A intenção com a ação consciente, cada vez mais consciente, forma o laser, né? Se a gente já cocria a nossa realidade sem laser, dissipando assim, vendo borboletinha no mundo, imagina com laser. Então, maximiza as nossas ações. Então, sim, forma a nossa condensação de cocriação muito mais rápida também, né? Lógico que você não vai pensar elefantinho e vai cair um elefante na sua cabeça, mas pode vir a imagem do Ganesha, por exemplo, sabe? Então você vai começar a perceber as conexões para começar a fazer escolhas melhores a cada escolha, né? E crescimento, né? Integração entre a intenção e a ação ajuda de maneira no holos, né? No todo, corpo, campo, dimensão, seja ela qual for, energética, emocional, mental, biofísica, tá? Então, o ponto da intenção, que eu acho muito, e eu estou falando disso ultimamente bastante, é que a intenção ela é autêntica. Aquela intenção é, pautada na história, né? Ah, então, é, pela minha insegurança e não sei o quê, eu foquei em ter o apartamento, por exemplo. É pautada na história, no histórico, e daí pautada no medo, certo? Confere? Então, ter um apartamento é só, bom, então agora eu posso me divertir e fazer o que eu quero, né? Escolher, me arriscar a partir daquele lugar seguro, mas eu preciso do lugar seguro. Entende que se eu pensar assim é porque eu estou pautada no medo? Isso a gente faz direto, porque a gente tem que pagar conta, senão continua vivendo lá na sobrevivência. E daí fingir que não está, né? Ah, então, eu vou lá, cefadinha, vou ficar materializando, colapsando onda, quando eu sei que eu tenho o cartão para pagar, sabe? Não. Então, precisa ser concreto com ações à medida que a gente vai evoluindo. Você não sai do modo sobrevivência se você tiver no vermelho, né? Vendendo almoço para pagar a janta. Não funciona assim. Precisa fazer com passinhos coerentes. E não, vou mantrar 108 vezes aquele mantra secreto que o arcturiano da nona dimensão mandou. Entendeu? Não. Não. Então, é importante a gente estar consciente. É importante saber que, sim, você é centelha divina e pode tudo, tá? Mas, eu lembro do Bashar. Mas se você está aqui, você concordou com alguns parâmetros, sabe? Eu lembro do Bashar porque teve
Eu estava confusa se era o Bashar ou se era o Abraham, mas sei lá, mas era o Bashar que perguntaram para ele. Um cara perguntou: "Ah, eu não concordo com o jeito que as coisas estão. Eu não faço mais parte dessa matrix. Eu não vejo por que eu tenho que pagar imposto." Entende que é da boca para fora? Porque se você está aqui, você está na matrix e você tem que pagar imposto, entendeu? Sabe? Então, e foi exatamente isso, com as palavras bonitinho dele, sem falar desse jeito, né? Que ele falou. Então, você concordou, você está aqui. Então, a gente tem que entender que a intenção também está relacionada com viver esse aqui e agora. E o viver esse aqui e agora é lidar com as coisas que estão ao seu redor, né? Não, isso não te impede de almejar coisas grandes, de jeito nenhum. Mas não esquece que precisa cuidar do corpo, precisa cuidar dos boletos, sabe? Então, isso também é importante para você dar oportunidade para escolher cada vez mais alto. E é assim, a gente vai treinando com, né, aprende a comer com a colher, para depois treinar com o garfo, depois sair com garfo e faca. Vai treinando com a colher, né? Então, ao intencionar com consciência, é isso, né? É mais do que planejar, intencionar é um processo ativo, é consciente, de definição, o que que eu vou ressoar junto, quais os meus próximos objetivos, envolve também ter uma visão clara do aqui e agora. Já vejo, Fernando, um minutinho. Envolve a visão clara do resultado também, não como um visual board, sabe? De determinar em detalhes a lista de características que eu quero para uma pessoa, para a minha casa ou para o meu carro. Sente o cheiro do carro novo. Não é só isso. Ajuda como qualquer ferramenta. Mas a intenção não é só isso. A intenção é muito mais sutil e tem muito a ver com a sua essência, tá? E o caminho ou os pequenos passos que a gente vai focar são direcionados por essa intenção mais consciente. Então, até fazer o vision board, né, com detalhes do sentir o cheiro do carro que você quer ter, faz parte sabendo da intenção, né? Pode fazer parte, inclusive. Tá? Peraí que eu vou ver se o Fernando colocou uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque eu achei. Simone, para ver se eu entendi. Se eu desejo mudar algo na minha vida, então, para sair do ponto A para o ponto B, temos que dar pequenos passos intencionais de forma consciente. E não, tipo, ficar imaginando, levando pensamentos positivos para o subconsciente, esperando algo acontecer. Seria isso? Metade disso está certo, a outra metade sim ajuda, né? Ajuda a ficar imaginando, sim, mas não é o pirlim-pim-pim. Não é esse o mecanismo, entende? Ajuda porque a gente sai do zerinho. É melhor você ficar imaginando e levando pensamentos positivos para o subconsciente, mas assim, diga-se de passagens, daí assim, o subconsciente é o mar e você está colocando o shotzinho de água, sabe? É tipo, quase nada. Mas ajuda? Sim. Faz diferença? Sim, a gota d'água faz diferença, tá? Então, não é para ficar esperando acontecer, é tomar ações, né? Então, se você tem o desejo de mudar, e ainda bem que você colocou desejo, mas é assim, você tem a intenção, e daí o desejo é eu dei o exemplo do carro, lembra, meninas? Eu tenho a intenção, tenho o desejo, eu quero, eu nem gosto de carro, né? Mas eu dou sempre esse exemplo. Eu quero uma Land Rover, blá blá blá, porque tem pouca manutenção, eu vou ir e vir, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser, ela é alta, impõe respeito, etc., e não tem muita. E é prática. Na verdade, a intenção é ir e vir, liberdade, uma vida prática. O meio, o desejo é o carro, entende? O carro Entendi. o carro é o desejo.
E eu nem carro tenho, eu tenho Uber, entendeu? Então, tipo, eu vou e volto. E quando eu estou no consultório, nem isso eu uso o metrô para lá e para cá, entendeu? Então, eu tenho a liberdade de ir e vir, eu tenho a praticidade, porque é a intenção. Acho que tem vários casos. Eu tenho o que aparece, e eu ainda escolho, né, se é o X, se é o... Ai, ai. Mas é isso. A intenção é aquele... É o que você quer, no final das contas, como você quer se sentir, né? E daí o desejo é o carro. E daí pode ser o carro XYZ, né? Bom, então a gente combinado que a gente vai começar a tentar intencionar com mais consciência, sabendo que, então, se eu fizer afirmações positivas, não ajuda? Não ajuda sim, continua fazendo. Só que saiba que é o copinho de shot para o mar, né? Não é então vou fazer e pirlim-pim-pim amanhã, não, né? Porque a gente está nessa 3D, tá? Quando a gente estiver lá na 5D, pensou o elefante, ele vai cair na minha cabeça. Por isso que a gente está aqui, treinando, que demora, né? Senão, imagina, nossa, uma Land Rover, puf, né? Seria, no mínimo, esquisito. Então, vamos lá. Intenção em prática. Por exemplo, meditação, respiração consciente, né? Porque ajuda a acalmar a mente, aumenta a consciência no presente. Estou aqui, a respiração consciente, aqui e agora. Promove clareza e foco. Prática, não é? A gente tem práticas e a gente faz isso. Sobre as afirmações, eu gosto de afirmação com comando, né? Por quê? Além da afirmação, e daí eu tenho um artigo, Fernando, vou até anotar aqui para eu te mandar. Afirmações. Como fazer afirmações mais poderosas? É o nome do artigo. Tem posição, tem respiração, tem tudo isso. E então, a afirmação em comando é uma maneira da gente fazer para se conectar com essas afirmações pessoais, com essas intenções pessoais, sabe? Com um propósito maior. Por exemplo, quando a gente fala em afirmação, eu sou plena, feliz, realizada, próspera e consciente, ela é muito ampla, né? Entende que é uma afirmação de intenção e não uma afirmação, eu falo, sou rica, eu sou rica, eu sou rica, e aqui tá falando, Simone, paga o cartão, entendeu? Tem ruído. Então, não. Então, sou plena, feliz, realizada. Aquela que você consegue fazer, da forma que você consegue fazer e com propósito. Então, a gente expressa intenções e busca intenções mais espirituais. Espirituais daquelas, tipo, que eleva você para ser uma pessoa melhor, sabe? Ou que busca orientação. Eu estou aberta para a inovação, eu estou aberta para novas possibilidades, né? E deixa aberto para isso. Então, afirmações e comandos também, a gente dá um ajuste para a intenção. E lógico, né? Não vou deixar de falar que a gente tem a prática pessoal de integrar a intenção, respiração, afirmação e comando, tudo num bololô só, que a gente faz de manhã, de preferência, mas pode colocar. O Fernando não sabe, mas ele vai aprender nessa quinta-feira, vou ensinar para ele, exatamente como a gente faz a conexão do eu superior, etc. E a gente coloca post-it toda vez que eu vejo um post-it de laranja na minha frente, seja lá onde eu estiver, automaticamente eu lembro a conexão com o meu eu superior, né? Eu já faço normalmente, já faço a hora que coloco junto com um hábito que eu já faço escovar os dentes. Escova os dentes, tuf, 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 tuf. Estou passando café,
subiu o cheiro do café, automático. Então, com ações, com cheiro, eu usava quando eu tinha um sérum cheiroso que uma cliente minha fazia, então eu passava o sérum, ele tinha um cheiro determinado, era automático, eu sentia aquele cheiro, tuf, fazia conexão. Então, quanto mais a gente fizer na prática, mais a gente vai colocar a nossa intenção. Então, integrar a intenção com meditação, com as suas afirmações, ou considere colocar um ritual diário, a frequenciar a sua água. Então, começa o dia com isso, pincele o dia também para fortalecer aquilo, que daí, quando você tiver com bastante prática, você viu o post-it laranja já tuf, 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 automaticamente, né? E qual que é o poder transformador da intenção, né? Eu coloquei aqui para os coisinhos que eu vou ter que falar, né? Que eu me programei para falar. Quando a intenção é acompanhada de ação, a intenção tem o poder de transformar. Não é a ação que tem o poder de transformar. A gente direcionou com a intenção. Ela é a semente. É que nem quando a gente fala que é tudo mente, né? Mas não é essa mente inferior daqui. A gente fala da a ideia, a cadeira foi uma ideia antes de ser objeto, não é? Foi a ideia na cabeça de alguém. Então, essa ideia seria a intenção. Então, é a ideia que depois ela forma a ação. A intenção é como a boa ideia. O ahá, sabe aquele raio de ideia? Ah, isso é a intenção. Depois a gente precisa implementar com ação. Implementar na nossa realidade. E para continuar, e para que isso realmente concretize, precisa continuar e manter com consistência. Ou seja, nutrir aquela intenção como sementinha. Então, ela guia em direção ao que você intenciona. Pode ser crescimento pessoal, pode ser espiritual, pode ser alinhado com seus desejos internos também, não tem problema nenhum. O primeiro passo é seguir pelo mais eficiente. O que você estiver resistindo, dá uma olhada ali, né? Descobrir as suas tendências, o que te incomoda, a gente vai, infelizmente, a maioria, né? Na maioria do tempo, e a maioria de nós, vai pela dor, né? O que te incomoda, o que é resistente, né? Outras tendências que não são pela dor é talvez seguir a tendência da próxima lua nova, né? Ver o que está acontecendo e vou no fluxo. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas antes disso, lembrar dos boletos, que está te incomodando, porque senão é só fuga. Ah, vou fazer a intenção da lua nova, vou fazer. É fuga para esquecer dos boletos. Boleto é forma de falar, tá? É esquecer esses daí que você está fugindo, que está aparecendo na sua vida, está criando resistência, está criando conflito, e você vai fingir que é fadinho, entendeu? Ou fadinho, né? Então, alinhar essa nossa intenção pessoal, as tendências, é sair quando, eu não tenho coisa para lidar. E que você não está olhando direito, porque senão já não estava aqui. Então, vai olhar pela lua, pelas intenções da lua nova, por exemplo. É ótimo, funciona também. Era aí que a intenção exige além da ação, o sentimento, a emoção correspondente àquela intenção. Eu falo assim, não é que ela exige, a intenção uma revirada aqui, é uma frequência, sabe? Ela ressoa de dentro para fora, e daí a gente transborda. Transborda porque se ela estiver alinhada com a sua essência, ela vai te dar caminho. Então, pequenas ações, pequenas mudanças, sabe? Até afirmações que você tá mais relacionado para mais intencionado para fazer. Então,
O sentimento e emoção, a gente estava falando disso outro dia. O pensamento, primeiro, originalmente, a gente tem o campo, corpo, campo e a dimensão energética, ok? Eu falo e trato como energética porque a gente não tem uma palavra melhor. Simplesmente isso. Porque tudo é energia, então tudo é energético, né? A mesa é energia, até a caneta, porque é feita de átomo, né? Moléculas e átomos. Então também vibra, também tem energia. Não só as coisas naturais. Então, mas vamos deixar assim: corpo, campo e dimensão energética. A gente percebe? Não, só com ferramenta, né? Percebe com ferramenta, percebe numa mesa, percebe com pêndulo, percebe com ferramenta, tá? Mas normalmente sem ferramenta a gente não percebe, não. Eu falo Jesus Cristo e Buda para perceber, tá? E daí isso adensa, vai para o campo também muito sutil, que é o corpo, campo e dimensão emocional. Corpo, campo e dimensão mental. Corpo, campo e dimensão biofísico, sabe? Então, a gente vai caminhando desse jeito. O sentimento e emoção estão no corpo, campo e dimensão emocionais. Então, a gente não começa ali, começa na frequência, sabe? A gente começa com uma frequência, é um ressoar, que como a gente não tem palavra melhor, a gente fala que é energético. Mas não é só isso, né? É informação. E daí vem um pensamento, né? Ou qualquer coisa que venha, uma ideia, e essa ideia formada, essa primeira ideia, ela forma o que você sente e depois a sua bioquímica, sabe? A gente forma neurotransmissor, a gente tem hormônio, tem disparada de química no corpo e assim vai. Mas é tudo em momentos, em um segundo. Então, a gente só separa isso, que nem você está fazendo, Fernando, tipo, o sentimento ou emoção corresponde àquela intenção. Separa para poder entender. Porque, na verdade, é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? A gente separa só para conseguir entender. Então, e eu falo assim, aonde você percebe é aonde você age. Ah, eu percebo no pensamento, então, haja no pensamento. Ah, eu percebo quando, então, a percepção é a sua. Então, quando você percebe, você tem a opção, você tem a escolha. Quando você não percebe, você não tem. Então, seja lá onde você perceber, é o que está valendo, né? Ah, eu percebi só quando eu me estrupiei e eu tô manca e meu joelho tá doendo. Então, é ali mesmo, né? Aonde a gente percebe, a gente tem escolha. Se não percebe, não tem escolha. Então, aonde a gente vai atuar é naquele lugar aonde percebeu. Ok? Respondi não. Sim, não, mais ou menos. Tá, de nada. Bom, coloca mais. Eu deixo para colocar, o Fernando não sabia, mas agora eu vou falar. Eu deixo para colocar as perguntas agora, nesse momento, tá bom? Coloca as perguntas e daí a gente vê, se tiver bastante perguntas e se motivar a fazer mais sobre isso, a gente faz na próxima segunda-feira, ok? Então, gratidão, eu vou parar de gravar, mas a gente continua aqui, tá?